Que não dorme é o primeiro a te ver. Suspira por toda a noite esperando te ver, até chegar o dia pra ele te ver. A luz completa o amanhecer. Vigia que não dorme é o primeiro a te ver. Suspira por toda a noite esperando te ver, até chegar o dia pra ele te ver. A luz completa o amanhecer. E é manhã. O sol raiou e agora eu posso ver. Brilha sobre mim, sol da justiça. Brilha sobre mim. Vigia, vigia que não dorme, é o primeiro a te ver. Suspira por toda a noite, esperando te ver, até chegar o dia pra ele te ver. A luz completa o amanhecer. É manhã, é manhã. O sol raiou e agora eu posso ver. Brilha sobre mim, sol.
estar onde tu ali estás. Maravilhoso é se encontrar diante da tua presença. Eu procuro, eu encontro um lugar de intimidade para poder expressar meu amor, meu louvor a ti. Maravilhoso é estar onde tu ali estás. Maravilhoso é se encontrar diante da tua presença. Eu procuro, eu encontro um lugar de intimidade para poder expressar meu amor, meu louvor a ti. Jesus, viemos aqui só para cantar o teu nome. Jesus, estamos aqui para engrandecer o teu nome. Jesus, viemos aqui só para cantar o teu nome. Jesus, estamos aqui para engrandecer o teu nome. Maravilhoso é estar onde tu ali estás. Maravilhoso é se encontrar diante da tua presença. Eu procuro, eu encontro um lugar de intimidade para poder expressar meu amor, meu louvor a ti. Jesus, Jesus, viemos aqui só para cantar o teu nome. Jesus, estamos aqui para engrandecer o teu nome. Jesus, viemos aqui só para cantar o teu nome. Jesus, estamos aqui para engrandecer o teu nome. Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome. Quanto a mim, bom é estar junto a ti, pois em ti, Senhor, tenho descanso. Tu estás sempre ao meu redor,
Ti, Senhor, tenho descanso. Tu estás sempre ao meu redor pra me guiar com tua mão. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro além de Ti. Tu és a força do meu coração, seguras a minha mão, és minha salvação. Quanto a mim, bom é estar junto a Ti, pois em Ti, Senhor, tenho descanso. Tu estás sempre ao meu redor pra me guiar com tua mão. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro além de Ti. Tu és a força do meu coração, seguras a minha mão, és minha salvação. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro além de Ti. Tu és a força do meu coração, seguras a minha mão, és minha salvação. Seguras a minha mão, és minha salvação. Seguras a minha mão, és minha salvação. Senhor, obrigado. Tu és a força do nosso coração. Quanto a mim, é muito bom estar junto a Ti, sempre. O Senhor é o ar, o Senhor é a nossa inspiração, o Senhor é a nossa alegria. Em tempos difíceis como esses que estamos,
Posso imaginar o Senhor sorrindo para mim, dizendo: vem, filho, vamos passar juntos por essa tempestade. Eu consigo acalmar o mar, eu consigo acalmar os ventos. Tudo me foi dado. Obrigado, Jesus. Acalma o vento do nosso coração nessa hora. Acalma, Senhor, o nosso desespero por vezes, a nossa preocupação, nossa depressão, nossa ansiedade. Oh Deus, o Senhor é o príncipe da paz e em Ti nós confiamos. Nada pode impedir Teu Espírito de agir. Nada pode impedir, oh Senhor. Nada pode me acusar, por Teu sangue posso entrar. Nada pode me acusar, oh Senhor. Nada pode me impedir, oh Espírito de agir. Nada pode impedir, oh Senhor. Nada pode me acusar, oh, por Teu sangue posso entrar. Nada pode me acusar, oh Senhor. Nada pode impedir, oh, Teu Espírito de agir. Oh, nada pode impedir, oh Senhor. Nada pode me acusar, não, não, por Teu sangue posso entrar. Oh, nada pode me acusar, oh Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém. Olá, boa noite a todos. Estamos juntos novamente. E Deus tem feito muita coisa boa durante essa semana, estamos felizes por isso. Estamos aí fazendo as nossas remessas para a Buna. Deus nos permitiu conseguirmos aí um pequeno caminhão para levar todas as coisas. Estávamos com dificuldades para mandar esse material. Deus tem enviado pessoas. Estamos muito felizes por isso. O povo está contribuindo, está participando. E isso para nós é vida para a igreja, o poder dar. Quero te lembrar dos dízimos e ofertas, que você esteja participando alegremente. Temos várias razões aí de nos alegrarmos em Deus e também de oferecermos nossos dízimos e ofertas. Lembre-se disso. Se você ficar para a reunião do meeting, depois você vai saber muito mais coisa do que está acontecendo. Não perca, entre depois no finalzinho desta ministração, você vai ter aí o endereçozinho do meeting para você entrar e poder estar junto conosco. Amém? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre avivamento e Pentecostes.
Nós temos falado várias semanas, Sandra, Ivan semana passada, sobre bondade, né, sobre generosidade. Estamos tocando em vários temas que falam do despertamento da nossa vida cristã, do despertamento do nosso espírito com o Espírito de Deus. E hoje eu quero lembrar de novo o tempo de leitura de Atos 2, mas hoje nós vamos ver algumas coisinhas bem interessantes naquele texto. Primeiro eu quero ler com você, me acompanhe lá, Atos capítulo 2, nós vamos ler uma parte dele. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram línguas como de fogo distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou. E todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros: por acaso estes que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas, a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que é isso? O que isso quer dizer? Mas outros zombando diziam: eles estão embriagados com vinho. E na sequência vem o discurso de Pedro sobre Joel 2, explicando parte já desse cumprimento dessa promessa de Joel acontecendo no que seria o início da igreja. Lindo esse texto. Eu quero dar para vocês uma definição de avivamento. Avivamento seria, presta atenção, resultado do trabalho soberano de Deus no plano do reino invisível, em estresse contínuo com os eventos humanos no reino visível. Repito, avivamento seria o resultado de um trabalho soberano de Deus no plano do reino invisível, do plano espiritual, que alguns de nós temos olhos para ver, mas nem todos. Em estresse contínuo, quer dizer, em choque, em trabalho, em agito, aquele estar juntos assim, estar se desgastando, né? Contínuo com eventos humanos do reino visível, que é isso que nós vemos. Pentecostes era uma festa judia anual, uma das 3 principais festas judias, e acontecia anualmente. E nessa festa vinham judeus prosélitos, né, que fala, como diz aqui, judeus que eram convertidos, eram judeus judaítas praticantes e judeus que não eram judeus, mas eram prosélitos, quer dizer, se converteram ao judaísmo. E nesse evento do Pentecostes, tinha gente, diz a palavra aqui, de todo mundo do céu, debaixo do céu da época. Quer dizer, a representação do mundo conhecido até então estava todinha ela presente no dia de Pentecostes, na festa em Jerusalém. Eu vou ler aqui para vocês um texto de uma descrição de Gene Edwards, um livro dele sobre o Pentecostes, e de uma maneira muito bonita. E nesse mesmo livro ele fala que o povo em Jerusalém nessa época devia ser em torno de 100 mil pessoas, mas na festa do Pentecostes, essa população geral, como acontece em algumas cidades de praia, onde tem eventos e tal, essa população geral em Pentecostes chegava a 500 mil habitantes, 500 mil de habitantes, claro, gente de fora que vinha
para participar dos dias da festa. Alguns ficavam mais, outros iam embora, mas era em torno, a população toda da cidade nesses dias girava em torno de 500 mil de pessoas. Muita gente. Eu vou ler para vocês aqui a descrição do Edwards, desse texto de Atos 2 que nós lemos. Muito bonito, presta atenção. Eram 8 horas da manhã, era dia, né? As orações no salão superior se tornaram magnificamente reais e ousadas também. A presença do Senhor também se mostrava muito real. De repente, houve um som muito alto. Ele parecia vir dos céus. Era como um rugido poderoso, ensurdecedor. Ele foi crescendo mais alto e mais próximo. A sala quase explodiu sob a fúria do seu sopro. Alguma coisa incrível estava acontecendo. O que seria? Seria isso a vida de Cristo, a vinda, né, que Cristo havia falado a respeito? Seria isso o Espírito Santo que ele havia prometido? Seria isso o poder que ele prometeu que haveria de dar? Seria o reino do qual ele falou? Uma coisa era certa, algo dos céus acabava de atingir a terra. Então aconteceu bem no meio deles. O som do vento do céu entrou naquela sala na terra. O som do vento do céu entrou naquela sala na terra. Aquele maravilhoso senso de realidade e proximidade da presença de Cristo, algo que eles tinham experimentado somente quando se assentaram em sua mesa, enquanto ele estava aqui na terra, aquela mesma gloriosa presença encheu aquela sala. Ainda mais, um indescritível senso da sua divina autoridade estava lá também. De repente, todos sabiam, o Espírito Santo havia descido. O sopro divino estava lá, pousando sobre cada pessoa naquela sala. A sala estava completamente cheia, absolutamente cheia, saturada, viva ali com a presença do Espírito Santo. A presença dele envolveu a todos e penetrou dentro deles. O que era isso? A partir daquele dia, na cidade de Jerusalém, a direção e o reino que até então somente o céu tinha conhecido, finalmente invadiu a terra. O reino dos céus tocou a terra. Que evento impressionante e poderoso. Finalmente o reino de Deus estava se expandindo. Ele estava nos céus, agora ele tinha chegado à terra. Ele estava se movendo na ofensiva, estava alcançando um novo território, terra. Uma ponta de lança do reino dos céus estava sendo estabelecida neste planeta. Isso poderia parecer um pequeno começo, mas estava destinado a crescer. É o livro Revolution, do Gene Edwards, a história da igreja primitiva. Esse evento qualifica o começo da igreja primitiva. Depois que isso aconteceu, Pedro citou Joel, explicou para eles o que estava acontecendo, e eles, sabendo disso, perguntaram para Pedro: e então agora o que nós devemos fazer? Cada um de vocês se arrependa dos seus pecados e seja batizado em nome do Senhor Jesus. E ali iniciou-se a igreja. E a igreja é a célula máter ali, principal, não é? Do reino de Deus na terra. A igreja foi implantada na terra, trazida do céu, quer dizer, trazida os princípios do reino de Deus que estavam no céu, praticados, para começarem a ser expostos e praticados na terra. Muito interessante. A história da igreja, do início da igreja, ela pode ser sumarizada como uma série de pontos de estresse, como eu falei lá em cima. Um estresse ideológico, cultural, econômico, político e religioso. Ideológico, cultural, econômico, político e religioso, que cresceram num período de tempo e produziram um levante. O reino dos céus se tornou realidade na terra.
o reino dos céus foi trazido por Jesus. João Batista foi aquele que preparou. Preparai o caminho do Senhor. Eu sou aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. O batismo de João era um batismo de arrependimento. O batismo de Jesus era o batismo da mudança, do novo nascimento. De fazer parte do reino de Deus, que não era mais só dos céus, mas era o reino da terra, que Deus o colocou aqui, entre nós, tendo Jesus vindo para que esse reino pudesse ter sido estabelecido. Veja, quando Jesus estava na terra, eu vou ler o texto aqui de Marcos 1, 14 e 15, diz assim: depois que João foi preso, João Batista foi preso, né, pelo Herodes e tudo aquilo, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Por que será que Jesus falou o reino de Deus está próximo? Eu fiquei pensando, uma possibilidade excelente seria que Jesus já estava sobre a terra. Ele era o representante de Deus sobre a terra. Ele era Deus encarnado. E ele veio trazer o seu reino. Ele veio demonstrar o reino. Ele veio descortinar o reino. No outro texto ele fala assim: se eu não expulso esses demônios, os fariseus estavam culpando ele de ter expulsado demônios por Beelzebu, que era o principal dos diabos aí. Aí Jesus falou assim: se eu expulso os demônios e não é por Beelzebu, então o reino de Deus tem chegado à terra. O que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo: olha, se eu fui mandado da parte de Deus e esses demônios saíram, é porque eu estou descortinando o que é o reino dos céus, que veio do céu e agora está na terra. E eu, Jesus, estou implantando esse reino sobre a terra. Mas ele usou a expressão: o reino de Deus está próximo. Eu fiquei pensando, o reino de Deus estabelecido, ele tem a ver com a igreja. Quando a igreja efetivamente começou? Começou quando houve o Pentecostes. Nós acabamos de falar isso aqui. Acontecendo o Pentecostes, os discípulos lembraram que Jesus falou para ele: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus estava falando: olha, nós vamos expandir o reino, eu já vim aqui, eu já dei os princípios para vocês, eu já ressuscitei, eu já provei que o meu reino é verdadeiro, eu já provei que o que estava no céu tem vindo à terra, porque eu curei, eu salvei pessoas, eu tirei demônios de tantos outros, eu fiz tudo isso. Isso são sinais dos que seguirão, dos que crerem, dos que seguirão o reino de Deus. E Jesus veio trazer a amostra dessa manifestação desse reino para que depois nós pudéssemos também nos encher dela e sermos usados como Jesus foi usado pela ação do Espírito Santo. Então esperai até que o Espírito desça sobre vocês e vocês vão ser revestidos de poder. Uma vez perguntaram para Jesus: quando viria o reino de Deus? Aí Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Jesus estava falando: o reino de Deus encarnado para a terra sou eu. Eu sou o primeiro que está trazendo isso para vocês. Através de mim, eu vou ressuscitar, eu vou vencer a morte e vocês vão ter acesso ao reino de Deus, que agora está sendo trazido para a terra. Atos 1, 4, 5. Ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. A partir daquele dia, na cidade de Jerusalém, a direção e o reino que até então somente o céu tinha conhecido, finalmente invadiu a terra.
o reino dos céus tocou a terra. Então Pentecostes para nós é uma prova inconteste de que a oração de Jesus foi ouvida. Qual era a oração de Jesus? Lembra? O que ele dizia? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Venha a nós o teu reino, Pai Celeste, venha o teu reino que é do céu a nós. Que ele se cumpra sobre a terra. Jesus orou isso, foi a primeira oração que ele fez quando o pessoal perguntou que oração nós devemos fazer, Jesus. Ele deu essa oração para eles. Vocês têm que orar. Primeiro vocês santificam o nome, vocês adoram o Senhor. E depois vocês pedem e agem para que o reino dos céus venha à terra. Que venha o teu reino à terra, assim como ele é nos céus. Para que realmente a mudança, as transformações, como eu falei, nas diferentes culturas, economia, política, filosofia e tudo mais, cultura de vida, seja transformado pelo reino de Deus. A visão do reino de Deus é mundial, ela é global, e ela veio à terra para que aqui ela se estendesse. Então, o reino de Deus se implantou na terra através do Espírito Santo, da manifestação dele em Pentecostes. Então, hoje o Espírito Santo está atuante no nosso meio, trabalhando no nosso meio, porque ele foi o selo de Deus. Quando ele veio como um vento impetuoso, como um rugido poderoso, como algo assim, como um sinal sobrenatural de judeus falando em todas as línguas dos povos que estavam ali presentes, com esses sinais, com as pessoas que se arrependeram em função disso e temeram e foram batizados na primeira onda de conversões, mais de 3.000 pessoas, contando homens. Então, se contar mulheres e adolescentes e tudo mais, foi muito mais gente. E aí iniciou-se a igreja. Lembre-se, o reino de Deus é maior do que a igreja. O reino de Deus envolve a igreja. A igreja é uma bolinha dentro e o reino de Deus é uma bola maior fora. Mas a igreja foi a célulazinha que foi instituída por Deus, da qual Jesus é o rei, da qual Jesus é o dono, a qual é chamada para expandir o reino de Deus sobre a terra. Essa é a função principal da igreja, queridos. Por isso que a igreja precisa ter a autoridade e o poder do Espírito Santo, para ela poder cumprir tudo isso. A igreja não pode ser um mero instrumento litúrgico no sentido de cumprir estereótipos de programas, de eventos. Os eventos devem servir a igreja. Não, a igreja serviu os eventos. A igreja surgiu para expandir o reino de Deus dos céus na terra. A nossa conexão é total com o céu através do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos limpa e purifica de todo pecado. Graças a Ele, nós temos acesso ao céu. E quando morrermos a nossa morte viva, imediatamente já estaremos com Cristo. Essa é a nossa segurança. Ao mesmo tempo, eu queria lembrar de novo aquela frase que eu falei no começo, que o avivamento é o resultado do trabalho soberano de Deus no plano do reino invisível, né, do reino sobrenatural. E queria lembrar para vocês as palavras de Hebreus 12. Porque Hebreus 12 está falando também do reino de Deus, está falando da importância da igreja e está falando de paradigmas que vão ser abalados. Paradigmas, você sabe, são ideias, são conceitos que precisam ser abalados para os que não são abaláveis, que são aqueles que a palavra de Deus institui, que Jesus trouxe e que o Espírito Santo nos lembra, não sejam esquecidos, porque esses são os inabaláveis. Muita gente está só se cuidando da sua própria vida e se preocupando com os paradigmas que são abaláveis. Eu sempre falo isso.
não é pecado trabalhar, não é pecado ganhar dinheiro, não é nem pecado ficar rico. O problema é nós colocarmos as posições de prioridades daquilo que nós temos nesse mundo quando nós conhecemos Jesus e quando nós passamos a fazer parte do seu reino, a nossa mentalidade, somos transformados, né? Diz Romanos, transformados. Há uma transformação da nossa mente progressiva e há uma revelação do Espírito Santo para nós, seres humanos que vivemos na terra, sobre a ação do reino de Deus, que é celeste, invadindo a terra. Aí fala-se de cultura do reino, de muitas outras coisas, que é exatamente isso. Como os cristãos se posicionam em diferentes situações sobre a terra, que é o lugar onde nós vivemos hoje. Estamos com Cristo nos lugares celestiais e estamos aqui. E aqui nós somos os representantes do reino de Deus, da cultura do reino, do que Jesus nos ensinou, do que Ele nos ensinou, nos mostrou para que nós também fizéssemos, como Ele fez, como Ele demonstrou enquanto Ele estava aqui na terra. Muito bem, Hebreus 12, 26, 27 diz, ora, estas palavras, ainda uma vez, do versículo anterior que diz, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu, apontam a remoção de coisas que podem ser abaladas. Remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, coisas criadas para que permaneçam as inabaláveis. O reino de Deus faz parte do inabalável de Deus, que não pode ser destruído, que não pode ser mudado. Mas enquanto estamos na terra, passamos por pressões, questionamentos, muitas mentiras ditas repetidamente que acabam se tornando verdade para alguns. Muitos desesperos da alma, como todo esse tempo de pandemia que nós temos passado, e às vezes de solidão por causa do isolamento social e todas essas situações que nos fazem começar a olhar para dentro do nosso umbigo e não olharmos para o Senhor, para o reino de Deus, para aquilo que foi maravilhosamente estabelecido para nós. Lembre-se, o reino de Deus se manifesta por sinais e pela pregação do evangelho do reino. Jesus falou, ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo-as lembrar, ensinando-as a lembrar todas as coisas que eu, Jesus, vos tenho ensinado. Quero terminar lembrando, queridos, que quando nós falamos em reuniões de oração, em reuniões como essa, as nossas lives de domingo, os nossos meetings depois desse tempo juntos, nós estamos falando de uma igreja que atua sobrenaturalmente. Nós estamos falando de uma igreja que é baseada na palavra de Deus, que traz aqui os paradigmas e traz aqui os princípios do reino para nós vivermos. Com esses princípios e com a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre nós, quando somos batizados por Ele, recebemos poder, como Jesus falou, está em Jerusalém até que do alto recebais poder. Somos batizados com o Espírito Santo, Ele se manifesta em nós e da parte dele recebemos poder. Para quê? Para pregarmos o Evangelho, para ajudarmos os cativos a serem libertos, para ajudarmos os que estão enfermos a serem curados. Esses são sinais, são evidências do reino, não são o reino. Eles são evidências, eles acontecem junto com o reino. O reino são os frutos do Espírito. O reino são os dons do Espírito Santo, sim, mas são os frutos do Espírito. É a generosidade que o Ivan falou, envolve um monte de outras atitudes dos cristãos. Isso tudo junto é reino de Deus. Mas os sinais seguem. Então, queridos, nós como cristãos, nós como eclésia, no nosso caso aqui, devemos buscar o sobrenatural de Deus, buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar o sobrenatural de Deus, buscar os dons do Espírito para expandirmos o reino de Deus dos céus na terra. Esse é o nosso privilégio que Jesus nos dá para fazermos, inclusive nesses tempos que muitos já dizem que são os últimos tempos. Eu quero orar com você agora. Vamos orar juntos? Eu quero que você participe comigo dessa oração.
porque eu vou invocar a presença do Espírito Santo, para que se alguns de nós que estão nos ouvindo hoje, estão participando conosco aqui dessa reunião, não tiveram uma experiência de receber o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, nós vamos orar agora e nós cremos que se você crê, você vai receber também. Então, vamos orar juntos. E se você não recebeu Jesus até agora, nós queremos te animar, queremos te estimular a dizer a Jesus: Jesus, vem morar na minha vida, eu quero te receber, eu preciso do Senhor, eu já entendi que sem o Senhor não vai. Você pode tomar essa decisão hoje aqui conosco também enquanto oramos. Vamos lá. Senhor Jesus, em teu nome nós oramos agora. Oramos como igreja. Oramos como teu corpo. Oramos como teu reino dos céus na terra, que entrou na terra, que invadiu a terra e que hoje está trazendo de volta à vida homens e mulheres mortos nos seus erros, nos seus pecados, nas suas misérias, nas suas depressões, nos seus sentimentos de culpa, no pânico, em tudo mais, na ansiedade. O Senhor está trazendo a possibilidade de elas poderem fazer parte do teu reino, mesmo vivendo aqui na terra. Por isso nós dizemos nascer de novo. E nós hoje, Senhor, nessa hora também, colocamos aqui e oramos pelo poder do Teu Espírito Santo, para que pessoas aqui sejam batizadas com o Espírito Santo. Você pode tanto ter uma sensação agora na sua mente ou na sua boca de falar algumas palavras que não parecem ter nexo. Isso são línguas, isso é como Deus estivesse te dando uma nova linguagem para falar, e a Bíblia diz que ela serve para te edificar, para te fortalecer. E para nos ajudar a entrarmos e mergulharmos nos dons do Espírito Santo que fazem parte do reino de Deus e que nos abençoam. Então oramos agora, Senhor, que haja manifestação do Teu Espírito aqui. Também se pessoas estão enfermas, que possam ter sido curadas agora, dor de cabeça, dores na coluna, dores no joelho, enxaquecas, que estejam acontecendo e barbarizando a cabeça dessas pessoas que não podem prestar nem atenção no que estão ouvindo. Senhor, tira essa dor agora em nome de Jesus, para que seja um sinal da manifestação do Teu reino na vida de cada uma delas. Nós oramos, Senhor, e tudo que nós estamos fazendo aqui só pode ser feito no Teu nome. E nós te agradecemos porque o Senhor nos deu essa capacitação. Vem de Ti o poder e vem de Ti a glória quando as curas e as manifestações acontecem. Então nós te agradecemos nessa noite e oramos em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Nós vamos ter aquele tempo juntos agora do Google Meet. Você é nosso convidado, nossa convidada a estar conosco. Vamos coisas lindas para ouvirmos, testemunhos que têm acontecido, sabermos como é que está indo a campanha com a Abuna e tantas coisas mais. Tá bom? Te espero lá daqui a pouco, junto com os nossos líderes, pastores e todo o nosso rebanho, para estarmos juntos e nos alegrarmos em Deus. Deus te abençoe e uma excelente semana cheia da presença de Deus. Deus te abençoe.